Ontem foi realizada em Bauru uma audiência pública para discutir a ocupação de trechos das APAs, as áreas de proteção ambiental. Hoje, essa ocupação é proibida segundo o plano diretor do município. E para que ela ocorra, seria necessária a reformulação dele. Para falar desse e de outros assuntos de competência da CEPLAN, recebemos a titular da pasta, Letícia Kirchner. Boa noite, Letícia. Muito obrigada pela sua presença hoje. Obrigada. Muito obrigada. Letícia, vamos começar falando então dessa questão. A prefeitura ela defende, a necessidade de derrubar essa proibição da ocupação das APAs. Por quê? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa compatibilizar a nossa legislação às legislações federais que regulam as unidades de conservação, né? Bom, as APAs, elas são unidades de conservação de uso sustentável e, de acordo com a legislação federal, o uso dessas áreas e a forma que elas devem ser cuidadas e preservadas devem ser reguladas a partir de um plano de manejo. Então é nesse plano de manejo que se estuda a aptidão das áreas e as possibilidades e restrições em cada pedacinho do seu território, dentro de cada APA, de acordo com seus objetivos. Hoje, o plano diretor, ele insere uma restrição vinculada ao parcelamento de solo dessas áreas, sem se basear para isso num estudo técnico efetivo, né? Qual que é a nossa intenção dentro da proposta do Executivo? É excluir a restrição, no sentido de viabilizar que o plano de manejo aponte efetivamente se essa restrição tem que ser integral, onde ela tem que ser integral, se ela tem que ser parcial, se há formas de parcelamento e uso que sejam possíveis de se implantar em determinados trechos das APAs. Para isso, a gente precisa de um estudo técnico que trate detalhadamente do nosso território. E, de acordo com a nossa legislação hoje, desenvolver esse estudo técnico, que é o nosso plano, seria o nosso plano de manejo, ele seria desenvolvido com limitações decorrentes da própria legislação, que hoje restringe até mesmo essas análises de viabilidade, porque não teria sentido analisar viabilidades de questões que estão proibidas, e que foi o que ocorreu conosco quando da elaboração de um dos primeiros planos de manejo que foi feito em Bauru, né? Quando foi feita a análise da aptidão do solo para a APA Água Parada, o plano não pôde explorar esses potenciais vinculados ao parcelamento de solo. Então, o objetivo da proposta, nesse momento, é fazer uma intervenção mínima no plano diretor, mais no sentido de assegurar de excluir essa restrição, de modo que o plano de manejo que tenha que ser desenvolvido, ele possa ser desenvolvido de forma plena, contemplando todas as suas possibilidades. E aí seria a partir desse plano de manejo que essas áreas seriam regulamentadas e uma possível ocupação seria feita com a fiscalização? Exatamente. O primeiro passo de todo esse processo é fazer o plano de manejo. Então, até que o plano de manejo seja feito, não estamos cogitando parcelar o solo antes disso, muito pelo contrário. A mudança é para uma compatibilização com a legislação federal, apenas excluindo a restrição. Até que esses planos sejam feitos, não haverá nenhuma mudança no nosso território. Os planos, eles são feitos a partir de estudos técnicos especializados, que passa pelo acompanhamento da sociedade civil. É um processo extenso, que passa por discussões. Primeiro é feito um diagnóstico, e depois, em cima daquele diagnóstico, discute, principalmente envolvendo as comunidades residentes ou aquelas diretamente afetadas em relação às APAs, né? E a partir daí se define o que é permitido, o que não é permitido. Então, não necessariamente um plano de manejo conclui pela permissão de ocupação ou de parcelamento do solo. Isso depende de cada situação, que demanda um estudo prévio, que é o que pretende se fazer. E como fica a Lei do Cerrado nesse caso? A Lei do Cerrado permanece com as suas disposições. A Lei do Cerrado ela tem que ser cumprida pelo município. O plano de manejo, ele avalia outras questões, né? Por exemplo, nós temos uma série de áreas de pasto que poderiam, talvez, sofrer algum tipo de ocupação, até mesmo de um parcelamento,
né? E temos uma série de outras situações. O nosso plano diretor, mesmo excluindo essa questão da proibição, que a nossa proposta é excluir a proibição, permanece o que está no nosso plano diretor, que é proibido a supressão de vegetação em estágio médio e avançado de regeneração. Isso permanece, então não altera nada nesse aspecto, o objetivo não é desmatar, muito pelo contrário, isso não será permitido porque a nossa legislação continuará tendo essa restrição e na área de cerrado também há essa restrição. E mesmo se falando de parcelamento, quando a gente pensa em parcelamento para fins urbanos, o parcelamento para fins urbanos ele depende de que a área esteja em perímetro urbano. Então não é porque o plano de manejo viu uma possibilidade de ser utilizada a certas áreas para essa finalidade que isso vai ser feito. Isso depende de planejamento urbano, né? Agora, rapidamente para a gente encerrar, e uma outra questão, né, que precisa de definição aqui na cidade é em relação à regulamentação dos corredores comerciais. Para isso, precisaria ser atualizada a lei de zoneamento da cidade, que é da década de 80, uma lei bastante antiga. Enquanto essa lei não é atualizada, alguns comerciantes da cidade estão com o alvará de funcionamento vencido e sem a possibilidade de renovação. Gostaria que você explicasse o que vem sendo feito nesse sentido. A gente sabe que tem uma necessidade urgente de fazer a revisão da legislação, inclusive dentro das minhas prioridades é trabalhar com essas revisões. A lei de uso e ocupação do solo, a nossa lei de zoneamento, para ela ser bem feita, ela necessita de uma série de levantamentos, de estudos. Então, ela não consegue ter um resultado imediato. A gente precisa preparar todo esse levantamento, um diagnóstico complexo de ser feito, até porque se fosse algo simples, já tinha sido feito. Mas nós precisamos fazer, né? Então, dentro das nossas prioridades, a gente pretende trabalhar com isso sim, isso é urgente. E devemos trabalhar isso no contexto da revisão do plano diretor também, que a nossa intenção é iniciar nesse ano, preferencialmente ainda dentro do primeiro semestre. Tá certo, Letícia, eu agradeço a sua participação. Obrigada, hoje aqui com a gente. Eu que agradeço o convite.